Vamos agora à resolução da questão 14 da página 9. Que eu acredito que a maioria de vocês acertaram essa questão. O problema é que essa questão foi anulada, porque em nenhuma das alternativas tem a resposta correta, tá certo? Que é R$240, tá certo? E em nenhuma das alternativas tem. Na letra A tem R$60, na B 120, na C 130, na D 260 e na E 280. Eu bobamente peguei essa questão da prova da qual ela se origina e peguei o gabarito oficial da universidade e botei aí no material de vocês. Eu devia tê-la resolvido antes de colocar, porque aí eu constataria esse erro. Vamos lá, o que é que ela diz? Um homem sai de casa com certa quantia em dinheiro. Quantia esta que nós, de início, não sabemos quanto é. Primeiramente, encontra um amigo que lhe paga uma dívida de R$20. Então, a quantia com a qual ele saiu de casa é acrescentada os R$20. A seguir, gasta metade do que possui em uma loja. Depois que ele gasta metade do que possui na loja, ficando, evidentemente, com a outra metade, a quantia que ele gasta na loja é a mesma que ele fica. Por exemplo, se ele chega na loja com R$100 e gasta metade, ele gasta R$50. E ele fica no bolso com a outra metade. E a seguir, gasta metade do que possui em uma loja, paga R$10 de estacionamento e se dirige a outra loja, onde gasta metade do que lhe restou e paga mais R$10 de estacionamento e volta para casa. Ao chegar em casa, ele vai conferir o dinheiro que ainda tem e percebe que lhe restaram R$50. Qual o valor em dinheiro que o homem tinha ao sair de casa? Ok? Então eu vou resolver essa questão de três maneiras. Eu vou resolver essa questão, primeiramente, usando o algebrismo adequado, como se essa questão fosse uma questão aberta, tá? Que você não tivesse as alternativas. Depois eu vou resolver essa questão utilizando um raciocínio invertido na ordem contrária do texto, tá certo? Que a gente pode até brincar, dizer deu ré. E, finalmente, eu vou resolver essa questão através de um artifício, né, que é o da substituição, você usando as alternativas, para que você fique bem habilidoso e não perca uma questão dessa, sob hipótese alguma, caso ela venha cair em alguma prova que você faça, quer seja no Enem, concurso público, onde for. Legal ou não? Então, vamos ler de novo. Um homem sai de casa com certa quantia em dinheiro. Primeiramente, encontra um amigo que lhe paga R$20 de uma dívida. A seguir, gasta metade do que possui em uma loja, paga R$10 de estacionamento e se dirige a outra loja, onde gasta metade do que lhe restou, paga mais R$10 de estacionamento e retorna para casa. Ao chegar em casa, percebe que lhe restaram R$50. Qual o valor em dinheiro que o homem tinha quando saiu de casa? É evidente que no equacionamento dessa questão, eu sempre vou querer ter a quantia que ele tem no bolso, sempre, a cada momento. Porque no final, quando ele já está em casa de volta, essa quantia é igual a R$50. Então, digamos que a quantia inicial é X. E é esse X que ele quer que você calcule. Tá certo? Quantia inicial, X. Aí o que é que acontece? Ele sai de casa, encontra um amigo, e quando ele encontra um amigo, ele está com X reais no bolso. Só que o amigo paga a ele uma dívida de R$20. Então, no bolso dele fica o X que ele já tinha, mais 20. Aí ele vai para a primeira loja. Gasta metade. Gasta X mais 20 sobre 2. E fica com a outra metade, que é
x mais 20 sobre 2. Essa é a quantia que tem no bolso dele quando ele termina de fazer as compras na primeira loja. Mas ele vai até o estacionamento e tem que pagar R$10. Então, dessa quantia, ele tira 10. Com quanto ele ficou? O mínimo múltiplo comum entre 2 e 1 é 2. 2 dividido por 2 dá 1, uma vez x mais 20. X mais 20 menos 2 dividido por 1 dá 2 vezes 10, 20. Então, após pagar o estacionamento da primeira loja, ele fica com x mais 20 menos 20, que se cancelam, sobre 2. X sobre 2. Deixa que me ver o enquadramento. X sobre 2. É quanto ele tem no bolso, tá certo ou não? Depois que ele paga o estacionamento da primeira loja. Aí ele vai para a segunda loja. Entra na segunda loja com quanto no bolso? X sobre 2. Gasta a metade. A metade de x sobre 2, a metade de x sobre 2 é x sobre 2 sobre 2 que está sobre 1, que evidentemente repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, dá x sobre 4. Então, na segunda loja, ele gasta x sobre 4, que é a metade do que ele tem, e fica no bolso dele a outra metade. E duas metades são iguais. Então, fica no bolso dele x sobre 4. Quando ele sai da loja com x sobre 4 no bolso, ele ainda tem que tirar R$10 para o estacionamento e vai para casa. Quando ele chega em casa, ele vê que essa quantia que ele tem, a quantia com a qual ele saiu da segunda loja, e em seguida pagou os R$10 do estacionamento, tirou os R$10 da quantia que tinha no bolso, que esse total é R$50. Conclusão. X sobre 4 é igual a 50 mais 10, 60. E se x sobre 4, é 60, x é 240. Então, a quantia com a qual ele saiu de casa foi com R$240. E em nenhuma das alternativas tem R$240. Foi por isso que você não encontrou. Legal ou não? A segunda maneira de resolver esse problema é você fazer aqui uma linha do tempo de todas as ações deste homem. Tá certo ou não? Como foi? Aqui a linha do tempo. Ele estava em casa, encontra um amigo, vai para a primeira loja, paga o estacionamento da primeira loja, vai para a segunda loja, paga o estacionamento da segunda loja e no final de tudo ele está com R$50. Vamos voltar. Se no final ele fica com R$50, qual foi a última ação que ele praticou? Pagar o estacionamento. Se ele pagou o estacionamento e ficou com R$50, é porque antes de pagar o estacionamento, ele tinha R$60. Esses R$60 é quanto ele tem no bolso quando terminou de fazer as compras da segunda loja. E na segunda loja ele gastou a metade do que ele tinha. Se ele gastou a metade do que tinha, ficou com a metade, e a metade que ele ficou são R$60, é porque antes de gastar metade na segunda loja, ele tinha 120. Não é verdade? Ele tinha 120, gastou a metade, gastou 60, ficou com 60, pagou 10 no estacionamento, ficou com 50. Bom, esses 120 ficou no bolso dele depois que ele pagou o estacionamento da primeira loja.
E quanto ele pagou de estacionamento na primeira loja? R$10. Se ele pagou R$10 do estacionamento e ficou com 120, é porque antes de pagar o estacionamento, ele tinha 130. Esses 130 é o que ficou no bolso dele após ele ter gastado metade na primeira loja. Então, quando ele entrou na primeira loja, com R$260. Porque ele entra com 260, gasta metade, gasta 130, fica com 130. Paga 10 do estacionamento, fica com 120. Entra na segunda loja com 120, gasta metade e fica com 60. Paga o estacionamento da segunda loja, tendo 60, paga 10, termina com 50. Se ele chegou na primeira loja com 260 e antes dele chegar na primeira loja, o amigo dele tinha pago a ele R$20, ora, se quando o amigo pagou 20, ele ficou com 260, é porque ele tinha 240. E se ele tinha 240 antes de encontrar o amigo, é porque ele saiu de casa com R$240. Isso é que é chamado regressão na linha do tempo. Você pega o dinheiro final, quando ele termina no bolso, e sai voltando às etapas na ordem que ia acontecer, em ordem decrescente. E a outra maneira é substituindo as alternativas. Na letra A tinha 60, na B 120, na C 130, na D 260, na E 280. Então vamos testar a letra E. Se a letra E for a correta, ele acaba com R$50. Mas veja só, se ele sai de casa, segundo a letra E, com 200, letra E, e R$80, que é o que tem na letra E, quando ele encontra um amigo e o amigo paga 20, ele fica com 300. Aí ele entra com 300 no bolso, ele entra na primeira loja, gasta metade, gasta 150, fica com 150. Paga 10 do estacionamento, fica com 140. Aí ele vai para a segunda loja com 140, gasta metade, 70. Paga 10 do estacionamento, em seguida fica com 60. Aí ele retorna para casa com R$60. E o problema disso é que ele volta para casa com R$50.